Hoje nós vamos falar sobre a Operação Prato, um dos casos ufológicos mais famosos da história. Esse fenômeno aconteceu no Pará e em partes do Maranhão e tem coisas muito interessantes. Inclusive, esse é um dos poucos casos ufológicos que tem dados oficiais liberados por militares. Se você ficou curioso, então fica no vídeo e vamos acompanhar esse caso, que é interessantíssimo. Follow your hands, give me a sign, hold on your lies, lay down next to me, don't listen when E aí, negada, tudo bem? Meu nome é Neivan, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Então, este vídeo aqui, ele é de um quadro que é um pouco mais voltado para o mistério, para casos menos conhecidos. Neste quadro eu vou trazer casos policiais, casos misteriosos, casos ufológicos. Eu já tinha feito alguns vídeos neste formato, um deles foi sobre o caso Champinha, que é um caso policial. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, então vamos hoje falar sobre a Operação Prato. Então, a Operação Prato, ela é o nome dado a uma operação militar que aconteceu principalmente na ilha de Colares. E essa operação militar, ela aconteceu depois de vários avistamentos, depois de vários relatos de pessoas, principalmente no Pará, mas aconteceu em várias regiões, também em partes do Maranhão. E um caso que é considerado um dos primórdios, antes de acontecer a Operação Prato, foi um caso que aconteceu na Ilha do Caranguejo, no Maranhão. Essa ilha, ela fica localizada ao sul da Baía de São Marcos e a cerca de 30 quilômetros da Ilha de São Luís. Essa ilha, ela é uma reserva ecológica praticamente deserta, só é visitada por pescadores e catadores de caranguejo. Talvez no futuro eu faça um vídeo somente sobre esse caso, mas eu vou resumir aqui para vocês. 4 pescadores estavam nessa ilha, numa viagem para retirar troncos de árvores. Na hora deles saírem do local, a maré estava muito alta, então eles tiveram que passar a noite ali. Então, pela manhã, dos 4 pescadores, 2 estavam seriamente machucados e um estava morto. E o mais bizarro de tudo é que nenhum deles conseguia se lembrar do que tinha acontecido. Então os pescadores tiveram que esperar mais de 8 horas até a maré subir novamente para eles retornarem a São Luís. Os 2 pescadores que ficaram machucados, eles estavam com queimaduras terríveis no corpo. Já o pescador que faleceu teve a causa da morte identificada como choque emocional. Bom, como nenhum deles conseguia lembrar o que tinha acontecido, muitas pessoas começaram na época a atribuir a UFOs, sendo que na época estava tendo vários avistamentos e vários relatos de UFOs na região. O fato é que até hoje ninguém sabe o que foi que aconteceu ali. Então, no final de 1977, várias pessoas, várias mesmo, estavam relatando para as autoridades que estavam tendo problemas com um fenômeno estranho. E isso acontecia principalmente na ilha de Colares, no Pará. Vários moradores estavam sendo abordados por poderosos feixes de luz que causavam queimaduras e perfurações na pele, desmaios e até a morte. As vítimas sobreviventes relatavam que a sensação era de que seu sangue ou sua energia estava sendo sugada. Foi por isso que o fenômeno ganhou o nome na região de chupa-chupa. O problema é que no começo não houve interesse por parte das autoridades nacionais. Porém, as ocorrências começaram a ficar intensas e, com a população em pânico, o prefeito de Vigia de Nazaré encaminhou um ofício ao Comando Aéreo Regional. Essa e outras solicitações acabaram convencendo a FAB a iniciar uma operação especial em setembro de 1977, que tinha como missão descobrir a natureza do fenômeno e também de acalmar e instruir a população sobre os fatos. Sem saber o que iriam encontrar, os militares montaram uma base na praia de Humaitá na esperança de registrar o aparecimento do fenômeno. Além disso, eles também iniciaram uma série de entrevistas às vítimas e testemunhas de toda a região. Durante a operação, os militares viram e registraram em fotografias e relatórios detalhados diversas aparições de objetos luminosos sobrevoando a região. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacadas por raios luminosos vindos do céu. A doutora Elaide Cecim Carvalho, que atendeu várias das vítimas na época, descreveu como é que eram os relatos das vítimas. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas. Como a operação se arrastou por meses sem que os militares conseguissem identificar a origem do fenômeno,
o comando acabou sendo trocado, passando para o capitão Wirangé Holanda, que chegou com a intenção de tirar essa história toda limpo. Bom, então depois de alguns meses de operação, quando Holanda foi se apresentar ao comandante do 1º Comar para contar tudo o que ele tinha visto, tudo o que tinha sido registrado, esse comandante, que na época era Protásio Lopes de Oliveira, resolveu encerrar a operação. Então a Força Aérea deixou Colares, mas os avistamentos continuaram, só que em uma escala bem menor. O fim repentino dessa operação até hoje intriga os ufólogos. Nessa época foi divulgado que os militares não tinham feito nenhum registro de OVNIs. Só que em 1897, o ufólogo Ademar José Jebaé recebeu uma ligação do ex-comandante Wirangé Holanda. Ele queria uma entrevista, contar tudo o que ele tinha visto. Então em casa, o ex-comandante relatou seus avistamentos, contou que teve medo de ser abduzido e falou que a operação foi amplamente documentada. O capitão Holanda contou que um dos momentos mais sinistros da operação foi quando eles foram investigar o relato de um rapaz que afirmou que teve contatos com seres dos UFOs. Ele falou que o rapaz estava caçando uma paca quando surgiu de cima das árvores um objeto intensamente iluminado. Do objeto abriu uma escotilha e por ela saiu um estranho ser que, através de um feixe de luz, desceu flutuando de braços abertos. O rapaz então fugiu do local. Então, no dia seguinte, o capitão Holanda e a sua equipe resolveram ir até o local investigar. No caminho, ele observou um grande objeto voando muito baixo, com uma luz verde e outra vermelha. Depois de algumas horas, eles viram uma luz amarela muito forte cruzando o rio, também voando muito baixo. Ele contou que tudo isso foi filmado. Em determinado momento, ele viu a mesma luz se aproximando deles e quando chegou perto, apagou. Nesse momento, ele viu que o objeto era translúcido e tinha o formato de uma bola de futebol americano. O objeto passou devagar bem próximo deles e após um bom tempo os encarando, a luz começou a brilhar azul por cerca de 3 minutos até apagar. Quando a luz apagou, eles viram que o objeto de cerca de 100 metros de altura estava em pé na vertical na frente deles do outro lado do rio. Um tipo de porta abriu na parte de cima e através dela saiu uma criatura. Essa criatura estava vestida com o que parecia ser um macacão e capacete brancos. Então o ser desceu flutuando e se posicionou à frente dos homens. Holanda conta que ele teve a impressão de que aquela criatura queria que eles soubessem de sua existência. Essa entrevista do Wirangé Holanda está disponível no YouTube completa. Eu vou deixar o link caso vocês queiram assistir. E aliás, esse depoimento de um ex-comandante militar de uma operação para investigar casos ufológicos, eu acho que é uma das poucas que existem. O mais bizarro, pessoal, é que 2 meses depois de conceder essa bombástica entrevista, o coronel Wirangé Holanda apareceu morto no quarto de sua casa. Oficialmente ele cometeu suicídio, mas tem muitas pessoas que acreditam que ele teria sido suicidado. Os ufólogos que entrevistaram ele não acreditam nessa hipótese, afinal de contas ele já tinha contado o que ele sabia. Só que muitos afirmam que talvez ele soubesse mais coisas e ele teria sido suicidado pelo governo para que ele não revelasse o que mais ele soubesse. A verdade provavelmente nunca saberemos. O fato é que o material recolhido no Pará começou a ser liberado ao público em 2008. Então você aí pode acessar todos os documentos que foram liberados pela própria Força Aérea Brasileira, inclusive com relatos, desenhos de militares falando sobre os avistamentos da região. Não necessariamente o fenômeno que estava ali naquela região, naquela época, seja de origem extraterrestre, talvez possam ser de países aí com tecnologias avançadas. Mas é como eu falei, algo muito bizarro aconteceu ali. Uma coisa bizarra que aconteceu mais recente foi que em 2013 as Forças Armadas prometeram liberar todos os arquivos, todos os documentos sobre a Operação Prato e a comunidade ufológica ficou muito feliz, ficou muito polvorosa em relação a isso. O problema é que 1 ano depois eles voltaram atrás e disseram que tudo o que havia já tinha sido mostrado. Os pesquisadores sobre o assunto falam que o que existe de documentação sobre essa operação é no máximo 20% do que as Forças Armadas têm sobre esse caso.
Mas e aí, cara, o que você acha sobre esse caso? Você acha que é verdade? O que você acha que aconteceu ali naquela época? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o like para fortalecer meu trabalho. O Instagram oficial do canal tá aparecendo aí na tela. Segue lá, de vez em quando eu coloco algumas imagens bem interessantes de curiosidades. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!